noite, amigos do Canal 39, boa noite, internautas, boa noite a todos aqueles que têm no turismo a sua missão de levar mais qualidade de vida, geração de emprego e renda em todos os locais do nosso imenso Brasil. Nós estamos hoje com mais um Papo 39 e hoje eu tenho a satisfação de trazer dois grandes amigos nossos, profissionais bastante envolvidos com o turismo, para conversarmos a respeito de três tópicos principalmente, mas eu gosto de sempre lhes dar a boa noite apresentando o nosso primeiro convidado, que é o meu amigo Anderson Soucia, que é mestre em Design, Tecnologia e Inovação. Ele também é especialista em Gestão Mercadológica para Turismo e Hotelaria, pós-graduando em Turismo Religioso, técnico em Turismo, guia de turismo, vice-presidente da região turística da Fé. Seja bem-vindo, Anderson. Muito obrigado, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, Marcos. Muito obrigado pela oportunidade de estar participando desse grande momento aí que é o turismo, nesse momento da pandemia, tá? Que nós tenhamos aí boas ideias para que essa retomada chegue o quanto antes dentro desse mercado de trabalho que surge aí nesse momento tão delicado. Nosso outro convidado é também meu amigo Alex Cardoso, que ele é pós-graduando em Gestão de Cidades, especialista em turismo voltado ao poder público, ele é jornalista, ele também é técnico e guia de turismo, inclusive guia de turismo nacional e América do Sul, é secretário de turismo do município de Cotim e diretor executivo da região turística da Fé. Seja bem-vindo, Alex Cardoso. Boa noite, obrigado, Marcos, pelo convite. Acredito que vai ser um evento gostoso, um bate-papo legal, que nós vamos falar um pouquinho de cada um desses três assuntos que são muito importantes aí para a nossa região, né, para o Vale do Paraíba. Tive uma grata surpresa aí, que a Renata Pazin disse até para atrasar um pouquinho, pede para atrasar um pouquinho a live, porque eu vou colocar meus alunos de Bananal e de Cachoeira Paulista para que eles possam acompanhar. Um abraço para eles aí também. Ótimo, sejam bem-vindos então os dois e também a todos aqueles que já estão conosco. A nossa gratidão, inicialmente aos dois amigos por estarem conosco e que sejamos também assim, multiplicadores das informações, das sugestões, das orientações pelo sucesso do turismo. Nisso que todos dizem que é uma retomada, mas na verdade é aquela parada estratégica para exercitarmos, inclusive, a criatividade, né? Nós temos, acima de tudo, ser criativos. Então, inicialmente, eu gostaria que vocês dois comentassem a respeito do que é a Focus Educação Corporativa. Tá certo. Pode falar, Anderson. Sem áudio? Então voltou. Bom, em relação à Focus Educação Corporativa, né, que nós somos consultores que trabalhamos aí num processo desde a questão educacional em relação a cursos, a capacitação, a treinamentos, até chegando na questão de projetos e planejamentos em desenvolvimento turístico local e regional. Então, nós temos aí um leque de serviços onde a gente trabalha aí, por exemplo, na questão de municípios, planos diretores de turismo, para que se tenha aí planos extremamente reais, execuíveis, num momento onde você faz um planejamento real com grupos, com pessoas que tenham uma participação efetiva do trade da cidade, né? Digo trade, o trade turístico, né? Os empresários da área de turismo, a comunidade, muito importante, fazem esse trabalho dentro de uma metodologia que a gente aplica em relação a esses projetos. Na questão educacional, né, que a gente tem aí cursos em diversos segmentos, dentro deles turismo, hotelaria, nossa especialidade, né, nós temos também a questão aí de cursos na área de RH, né, na questão onde você trabalha com atendimento. Então, a gente tem aí um portfólio que ele é um pouco amplo, né, em relação, obviamente, ao que se diz turismo, né,
dentre todas as suas áreas e segmentos que agregam a área de turismo. Então, a nossa, só mais um pouquinho eu vou colocar, deixar um pouco para o Alex, também os nossos trabalhos são trabalhos não só de planejamento, né, quanto capacitação, mas trabalhos também que hoje, uns trabalhos inovadores da Focus, que são trabalhos que auxiliam, assessoram a execução no pós-planejamento. Então, a Focus hoje, ela é uma empresa diferenciada, que ela não só capacita e treina, ou executa, ela elabora e cria um plano, né, de desenvolvimento turístico municipal, mas ela também tem um pós, que é um serviço diferenciado dela, que ela assessora a execução, a implementação do que foi criado nos projetos, né, dentre eles planos diretores de turismo e também conselhos e entidades dentro dos municípios. Alex, por favor, quiser complementar. É isso aí, o Anderson já disse aí tudo o que a Focus apresenta. Nós apresentamos um trabalho diferenciado, viu, Marcos? É um trabalho de sensibilização muito grande, que é o que a gente percebe que é necessário nos municípios, tanto o poder público quanto a iniciativa privada, nos conselhos municipais de turismo. Então, a Focus, ela dá esse ênfase para o turismo hoje e trabalha muito a questão da localidade. Então, são coisas pontuais, principalmente no que se diz a conselho de turismo, no desenvolvimento aí dessa parceria do conselho junto à prefeitura municipal e na aplicação efetiva aí dos planos de turismo, principalmente. Naturalmente, todo o trabalho que vocês desenvolvem é um trabalho fundamentado em conhecimento, em pesquisa, em atualização, e nos autoriza a dizer que as pessoas que contratam o serviço da Focus, sem nenhum merchandising, elas estão realmente em boas mãos, porque, acima de tudo, não adianta você ter alguém que diz, nós precisamos de serviço de consultoria, mas depois terceiriza a atividade, entendeu? Eles colocam simplesmente uma marca, mas depois vai terceirizando. Então, com toda certeza, o trabalho que vocês fazem, como vocês mesmos afirmam e garantem, é diferenciado por causa disso. Vocês dão a cara a tapa. Vocês estão presentes no olho do furacão. E por estarem presentes no olho do furacão, devem ter se envolvido bastante, principalmente no início dessa contenção por conta da pandemia, para orientar, auxiliar até os estabelecimentos quanto aos cumprimentos protocolares da biossegurança. Como que funciona essa consultoria de biossegurança, Alex? Então, a biossegurança hoje ela é fato, né? É um assunto que não tem mais, não tem como desvincular isso dos empreendimentos. Mesmo né, independente de fase hoje em que os estabelecimentos eles se encontrem, as medidas de biossegurança elas vieram para ficar. E a Focus ela contribui para isso. Nós fazemos um estudo do local, né, principalmente de demanda do local, e a melhor maneira de se aplicar as medidas de biossegurança, tanto o distanciamento como os protocolos com os próprios funcionários, porque a gente percebe que vai passando o tempo e assim, se não for uma coisa efetiva e eficaz, muitas medidas que são necessárias serem tomadas, principalmente nos meios de hospedagem, que a gente percebe isso, acaba sendo falho. E essa falha é o que pode ocasionar, de repente, aí, alguns problemas sanitários. Então, a Focus, ela dá essa contribuição. Nós temos aí um know-how, principalmente com o Jorge, né, que é o nosso sócio. Ele é aplicado nessa área, nos detalhes técnicos para cada estabelecimento, pousada e hotel, principalmente. Porque a gente percebe, o Marcos, que, assim, os eventos hoje, né, de uma maneira geral, acho que a visitação a atrativos, como propriamente desenvolvimento de eventos nas cidades, eles vão ter que acontecer em proporções menores. Vão continuar acontecendo, mas em proporções menores, por conta da biossegurança. Então, a gente já antecipa isso e já faz esse planejamento em cima da biossegurança. O Anderson, Anderson, eu ia perguntar para você exatamente o perfil do público que hoje já está
tendo a consultoria de vocês, mudou bastante depois dos resultados, logicamente, mas qual é o perfil mais comum daqueles que buscam os atendimentos de vocês? Então, a procura é sempre a questão do diferencial, né? Então, aqueles que nos procuram, né, em relação a um trabalho diferente, né, como você colocou aí, né, um trabalho mais transparente, onde nós somos os executores, os elaboradores, né? Não tem terceirização, não tem nada disso, somos nós, né? Então, a figura Anderson, o profissional, o Alex, né, o Jorge, é nós que assumimos todo o trabalho e a nossa expertise é colocada em prática, né, do início ao fim. Então, eles procuram isso. As pessoas, hoje, quem procura os trabalhos da Focus são pessoas, né, empresas que querem essa aproximação, querem falar com quem faz e quem resolve ao mesmo tempo, quem é o responsável, né? Não é uma questão de fechou conosco, fechou um serviço, né? Fecharam conosco e, de repente, não se fala mais com o Anderson, né? Não se fala mais com o Alex, ou que seja com o Jorge, com alguém, vai um terceiro conversar, eu vou repassar isso para o Anderson, né? Estou dando um exemplo assim, bem próximo. E eles querem esse diferencial, né? Eles falam, olha, eu sei, eu tenho 10 empresas que fazem esse serviço, né? Como que vocês trabalhariam nesse sentido? Então, o nosso diferencial em relação a esse olhar mercadológico, né? Essa especialidade nossa, vou falando aí da biossegurança, é uma questão que, assim, o Alex colocou muito bem aí, que a gente não vai acabar a pandemia e acabou a biossegurança, né? Ela veio para ficar. Então, as pessoas, a necessidade, aí falando um pouco de cliente, é em busca, né, de um produto que ele se sinta seguro. Né? É um local que ele vá, se você colocar hotelaria, o meio de hospedagem, ele vai lá, mas, ao mesmo tempo, a insegurança é muito grande. Né? Eu estou num quarto, eu estou numa cama aqui colocada pelo hotel, né, o enxoval do hotel. Eu entro num banheiro, né, isso foi feita a esterilização, como que é isso, né? Como que é feito a parte do pessoal, né? Você fala os protocolos que o Alex citou, né? Como que é esses protocolos? As pessoas estão fazendo, que os funcionários realmente executam os protocolos até que um alimento chegue até você, como cliente, né? Aquela manipulação do alimento foi feita da forma correta, né? Aquela limpeza dos equipamentos dentro de um restaurante ou da própria hotelaria foram feitos da forma correta, né? A questão de treinamentos, né? Que a gente fala muito aí dos funcionários, né? Dos colaboradores, foi feito realmente, foi só falado e depois entrou no esquecimento, né? Nós temos uma questão que procuram muito hoje, a questão da auditoria. Como é feita uma auditoria em relação à biossegurança de um lugar, né? Você chega lá, você vai pegar, por exemplo, vou dar um exemplo de um selo, né? Você pega um selo da biossegurança, turismo, né, seguro, né? Ministério do Turismo, né? Vários programas. Tá bom, você tem o selo, você foi lá e colocou que você tem esse selo. Se eu for lá fazer uma auditoria, realmente você está seguindo tudo aquilo que você colocou e conseguiu o selo, né? Como um estabelecimento seguro, da biossegurança no turismo, né? Turismo seguro. Então, essa questão de estar no local, né, fazer essa auditoria, trabalhar protocolos e treinamentos, é o que as pessoas procuram. Porque hoje, Marcos, não, por enquanto, esse cenário agora não é mais a quantidade. Né? Você tinha aí, né, em 2019, a quantidade. Então, o giro muito grande. Agora, a qualidade, como já se tinha que ter, obviamente, ela fala muito mais, né? O diferencial, a qualidade, né, o personalizado. Essa é a palavra, acho mais adequada a gente colocar com o que as pessoas nos procuram. Eu quero um serviço personalizado. Vocês fazem? Fazemos. De acordo com a sua necessidade, ele é feito. Então, nunca é um modelo só. Marcos, eu vou fazer a biossegurança. No caso, aí você chama a gente, olha, vem aqui para trazer para o meu estúdio uma questão de biossegurança para me receber alguém, ser entrevistado. Vai ser o mesmo do que em outros lugares? Não. Cada um a gente vai ver a diferença e vai trabalhar em cima disso. Então, o personalizado é a procura do mercado de hoje. Aliás, é bastante interessante aquela posição de que, em termos de consumo, muitas vezes, vale o testemunhal, vale
boca a boca. E nesse caso, temos a biossegurança no serviço de hospedagem, principalmente, o boca a boca vai ser mais visceral, vai ser mais forte, para que as pessoas tenham realmente confiança. Olha, eu estive em tal lugar, achei sensacional. De repente, o camarada fala, olha, o serviço de biossegurança lá, o atendimento lá, é uma assessoria, por exemplo, da Focus. Então, esse selo vem mais próximo ainda do que o próprio selo do Ministério do Turismo, porque é o testemunhal da região, certo? Só para complementar, que é importante falar, é que todo esse contexto que a gente está vendo já é evidente. Por exemplo, não é mais quantidade, é qualidade, isso é fato, né? Qualidade do serviço que você está prestando. E nós estamos percebendo que tudo que está sendo feito em torno do turismo, oportunamente, né, aproveitando aí a pandemia, porque na verdade a gente está aproveitando a pandemia para se readequar um monte de coisa, né, Marcos? Essa é a realidade. Muitos, né, porque provavelmente nós não teríamos tanto tempo para planejar tanto como nós estamos planejando ultimamente. Não teríamos esse tempo. E isso mostra que assim, vão ser coisas muito mais compactas para que dê muito mais segurança, inclusive eventos externos. Os eventos externos que se esperava milhares de pessoas vão ser poucos, porque o risco de um evento com biossegurança e ele mais fragmentado é muito menor, né? Exatamente. E só complementando aí, Marcos, a questão do selo, né? O selo ele tem a sua importância, né? Que quando uma empresa ela adquire um selo, o selo do próprio Ministério, você tem ali que nem um QR Code que você faz a avaliação do estabelecimento, né? Então, vamos supor que eu sou um turista, eu cheguei num hotel, num restaurante, numa pousada, que está cadastrado, né? Cadastro certinho e tem o selo da biossegurança. Se eu ver que aquilo é totalmente desorganizado, não tem nada a ver com a propaganda, eu rapidamente bato o QR Code ali, ele vai direto na plataforma junto ao Ministério e eu faço lá umas colocações, uma denúncia em relação àquilo. Então tem que tomar um grande cuidado quando você coloca um selo de biossegurança do turismo, né, do turismo seguro, do Ministério do Turismo, né, porque você será avaliado pelo consumidor, pelo turista, né? Então o nosso trabalho, além da pessoa ter esse selo, a gente faz uma auditoria em todo o processo dentro desses estabelecimentos, dessas empresas, onde a gente emite um documento que aquilo está adequado. Claro que entra treinamento, capacitação com a biossegurança, porque não é o mesmo formato, a mesma forma de trabalhar sem e com os EPIs, com toda a questão de preventiva, né? Então a gente faz esse treinamento, certifica e ainda faz essas auditorias, né? Que a gente, dependendo de cada empresa, a gente faz a cada 3 meses, depende da empresa, porque a gente tem que ir passando e vendo se realmente aqueles pontos que a gente colocou estão sendo atendidos. Então, desde um processo que você entra num local, no primeiro atendimento, na recepção, desde ali até o final, até a pessoa entrar num apartamento, estar hospedada, comer, até o dia que ela for embora, tem que passar todos os processos, né? Seja de processo de lavanderia, da manipulação de alimentos, dos atrativos, do uso dos atrativos, das atividades dentro do empreendimento. Então, isso tem que ser uma coisa muito séria, porque a qualquer momento você pode estar exposto a uma possível contaminação, não só de hotéis, como outros lugares, né? Então, de uma forma geral, essa importância. Exato. Inclusive, só uma referência aqui da Camila Nunes do Prado, ela disse que, na verdade, os protocolos, ela acredita que já deveriam ter existido antes da pandemia. Tivemos que aprender da pior forma. Foi mais ou menos aquilo que o Alex já havia comentado. Exatamente. Perfeito. E o que é muito interessante nesse processo de biossegurança é que ele agora não é um tema único de segurança, só segurança sanitária. Os ambientes os novos empreendimentos, todos sendo replanejados já com as medidas de biossegurança. Então a gente vê aí arquiteto, engenheiro, também hoje com os novos empreendimentos preocupados aí com as novas medidas de biossegurança, porque é uma coisa que vai ter que
se conviver com ela. Então, se convive da melhor maneira possível. Ambientes mais arejados, ambientes maiores, entendeu? Com um distanciamento um pouco maior. É tendência agora e é isso que vai acontecer cada vez mais com a biossegurança. E é interessante, Marcos, só para fechar, é que você percebe que, assim, a gente fala do coronavírus, né, com a biossegurança, né, porque é o que chama, né, a principal atenção. Só que a redução de contaminação por vírus da gripe, né, de outros H1N1, bactérias, né, toda essa questão, isso você acaba diminuindo e dando uma qualidade de vida para as pessoas, né, melhor, porque, como ela colocou aí muito bem, né, a Camila falou, né, se a gente fizesse isso lá atrás já, você imagina quantas coisas seriam evitadas, né? Então, isso é muito importante, né? A higienização, né? Ela vai além, né? Ela melhora toda a questão de saúde mesmo, de todos e daquele turista que frequenta. Eu lembrei um caso agora aqui que é interessante, é que os produtos de biossegurança, eles não têm cheiro, né? E aí, para que você possa falar para o funcionário que esse produto ele é eficaz contra a Covid-19, que ele tem que ser aplicado, que ele vai fazer efeito, isso já é um trabalho grande que a gente tem que ter nesse processo. Porque, olha, um produto, não conheço o produto, não tem cheiro, parece água, e de repente é ele que eu tenho que usar. Então, até isso é o que a gente precisa se preocupar nas aplicações. Porque também é um trabalho de reeducação, de mudança comportamental. Aliás, esses protocolos, a própria biossegurança, que talvez já deveria estar acontecendo há bastante tempo, ela estabelece até um diferencial, um paradigma de comparação com aqueles estabelecimentos que são mais, entre aspas, acomodados. O camarada passou, digamos, precisou pernoitar somente num hotel e não se troca o enxoval da cama. Tem muito disso. Então, nesse caso aí, o estabelecimento responsável, envolvido com a biossegurança, justificando o próprio investimento em termos da contratação de uma empresa idônea, faz com que estabeleça sem muito custo, aliás, com muito lucro, porque o lucro de você investir em segurança, você tem credibilidade, vai fazer com que esses acomodados vão se distanciando da realidade brasileira. Exatamente. E nisso vai surgir no mercado, né, Marcos? Aí isso gera mercado. Você tem aí os empresários procurando lugares, pousadas, hotéis, seja no litoral, na Mantiqueira, aqui na nossa região, entendeu? Que eles ficam mais tranquilos executando os seus serviços de home office, né? Que aí eles estariam em suas residências, mas estão transitando e ficando em outros lugares fazendo esse trabalho por ter biossegurança ser um local mais seguro para ele trabalhar. Então, ao negócio, ao mercado gerando aí uma outra demanda, um outro público que está fazendo isso já, né, e vem fazendo, porque se sente seguro, aquele local investiu na biossegurança para que possa atender esse público executivo também. Inclusive, foi bom ter frisado isso, que o turismo seguro agora é meta das regiões turísticas. Aqui na região turística da Fé, nós temos isso como meta, né? Venha para a região turística da Fé, aqui é seguro, aqui existem as medidas do protocolo de biossegurança, isso a gente vai trabalhar como selo nosso, assim como a região da Mantiqueira também, desde o ano passado, já definiu isso também como meta. Venha para a região da Mantiqueira, é seguro, é confiável, pode vir. Então, vai ser uma bandeira que as regiões vão aplicar também. E já na sequência, capacitar os agentes envolvidos diretamente para que isso seja uma coisa comum, né? Então, é onde a gente também entra como focos, porque essa capacitação vai acabar acontecendo. E tem que acontecer de uma maneira ampla, porque não adianta um local adotar as medidas de biossegurança e o outro não, do lado não. Às vezes um atrativo tem a medida de biossegurança e o outro não tem. Então, se não universalizar isso aí, a pessoa não vai ficar confiável, não vai se sentir confiante para ir em determinados lugares. 3 recados. A Valéria Barbedo manda o seu boa noite, diz que é professora da ETEC Marcos Uchoas, de Cachoeira Paulista,
está acompanhando com os alunos do terceiro módulo, módulo terceiro de agenciamento de turismo. É um prazer estar conosco. A Letícia Felizardo também cumprimenta com seu boa noite, diz que é intérprete do aluno Alexandre, da ETEC Marcos Puchoso, Cachoeira Paulista, e acompanha também esse nosso bate-papo. E também se diz bastante satisfeita de estar conosco. Agora tem o recado do sócio, né? É bom lembrar que o processo de auditoria gera credibilidade, que é exatamente o que o cliente busca, pois foi evidenciado objetivamente se faz o que se diz. Jorge Gomes do Couto. É isso aí. Mandar um abraço para o Alfredo também. O Alfredo está assistindo junto com a gente. Alfredo de Mendes, boa noite aí. O Alfredo de Mendes é um outro especialista também em turismo que sempre está conosco aqui, um parceirão. Um abraço a ele. O Jorge também diz o seguinte: um simples selo sem o processo de auditoria e verificação de requisitos não garante o que foi declarado está sendo cumprido. É preciso que se faça o rastreamento dos procedimentos escritos, inclusive treinando os empregados envolvidos. É que já foi falado também, né? A Natane Sabadini pergunta: quais as medidas básicas da biossegurança? O mínimo que uma determinada empresa deve seguir. Existe alguma coisa básica? Então, o que coloca o básico é as medidas que são divulgadas aí, que é distanciamento, né? No mínimo aí você tenha as duas pessoas com máscara, 1,5 metro de distância de uma pessoa a outra, sem aglomeração, álcool em gel, local ventilado, aberto, né? E aí esses são os básicos que todos iniciam. Então, álcool em gel, distanciamento, máscara, começa no básico. Mas aí entra os processos, né? Os processos que você tem que ter a todo momento. Por exemplo, vou dar algum exemplo. A pessoa chegou, ela vai adentrar com o seu veículo num local. Esse veículo dela, né? Os sapatos, o carpete, precisa passar já por um processo de esterilização. Acrescentando, essa pessoa já tem que higienizar as mãos antes mesmo de fazer a assinatura ou algum documento que precise. Né? Tem que estar de máscara, com no mínimo 1,5 metro de distância, né? Conversando com a outra, com um atendente, por exemplo, e esse local tem que disponibilizar também as questões de álcool em gel lá dentro, né? E ser um local mais arejado, sem ser fechado, com ar-condicionado. Tudo isso já tem que ser como um básico. É um básico que você já começa, né? Mas daí em diante, você vai entrar em todos os processos, né, dentro da operacional, da logística dessa pessoa dentro do empreendimento. Então, aí você vai avançando. Mas o básico é esse. O básico é limpeza, higienização de mãos, como eu disse, distanciamento, máscara, né? Esse já inicia aí um básico. Adriano Pereira Reis diz que a questão da biossegurança deve ser implantada, mas também deve haver a instrução desde cedo, como nova norma de educação, sim, desde que de casa até a escola, os cursos, enfim, todo o processo em escala. Foi o que nós dissemos, né? A mudança de comportamento, de atitudes, vai depender e vai ser decorrente exatamente desse novo tempo que nós estamos vivendo. Eu acredito até que o comodismo que eu citei ali atrás era geral, né? O comodismo era geral. Às vezes as pessoas se sentavam em qualquer lugar, comiam de qualquer maneira e não faziam a higiene das mãos. Então, isso é uma questão de educação sanitária, educação familiar, orientação na escola, para que haja realmente qualidade de vida. Infelizmente, tudo isso depende da formação, da capacitação de quem vai orientar, de quem vai treinar, e também um grande envolvimento responsável, bastante aberto e motivado mesmo, não só por verbas publicitárias, mas também pela própria política editorial de cada veículo de comunicação, para que essa educação sanitária aconteça independente de cor política ou de cor religiosa. Isso tem que existir, porque é saúde pública também. Exatamente. É o que o Adriano colocou aí, o Jorge também colocou, que a gente conversou, né, Marcos, que você colocou, né, dentro dessa outra colocação aí do básico, né, é questão de treinamento e uma questão que entra na parte cultural, né, de como essas pessoas vieram,
né, durante a sua vida fazendo esses procedimentos. Distanciamento em mesa, no mínimo de 1,5 metro para não ficar tão próximo, né? Máscara trocada a cada 3 horas, no máximo você trabalhando ali, tem que fazer, higienização das mãos, né? Isso é o básico que tem que ter ali, que é uma questão de saúde pública, como você colocou. Senão você não consegue conter, né? Barrar isso de uma forma que tenha uma melhor qualidade de vida, né? E existem os pormenores da biossegurança que são detalhes que a gente sabe que é uma relação funcionário-funcionário, uma relação funcionário-cliente, que esses detalhes que são os que precisam ser evidenciados. E é o que a gente são os que a gente acaba tendo mais dificuldade, porque o básico é o básico, a gente sabe que todo mundo sabe o que é o básico, mas é uma troca de salada, é uma reposição de mesa, é servir um lanche, é tudo conectado uma coisa com a outra, em que no final das contas você vai ter um resultado positivo nesse quesito aí, viu, Marcos? Mas assim, são detalhes, inclusive de quarto, troca de quarto, entrada de quarto, e a gente fala de tudo um pouquinho que a gente for falar aqui, a gente entende que para cada coisa dessa há um procedimento correto e que tem que ser seguido de forma correta. Mas assim, por outro lado, a gente tem que pensar que não pode também transformar o seu atrativo, né, o seu hotel, o seu restaurante, sua pousada, em uma central que parece um hospital também, né? Porque até a maneira de abordagem, ela precisa ser uma maneira de abordagem que tenha carisma, que tenha empatia, porque apesar de a gente estar falando de um assunto sério, a pessoa está indo para descansar, está indo para fugir da correria do dia a dia, né? Para se alegrar. Então, se a gente for de uma forma muito metódica também, e aí você espanta o cliente, então quer dizer que aí tem que ter o ponto de equilíbrio. Ótimo. Para quem se interessar em ter uma assessoria, uma consultoria, ou mesmo, digamos, adquirir o pacote todinho de biossegurança da Focus, qual que é o procedimento, qual que é o contato, Anderson e Alex? Pode deixar, pode ser diretamente no nosso celular, o WhatsApp, né? A gente deixa à disposição, né? Eu não sei se você quer digitar aí no chat, Marcos, ou se eu falo aqui por áudio, o que é melhor. Então, fala aí que eu digito. Deixa eu falar. Tá. Então o DDD é 12, né? Da região aqui. 99758 9021. 9021. Esse é o da Biossegurança Focus, tá? Isso. Deixa eu colocar aqui já no site. Ou pode mandar um e-mail também, tá bom? Manda para anderson@foxconsultores.com.br ou alexcardoso@foxconsultores.com.br ou Jorge, aí o Jorge complementa para mim se é Jorge Gomes ou Jorge só, @foxconsultores.com.br. Tá? Deixa eu falar uma coisa. Eu fiz, quando era jovem, fiz o curso de taquigrafia, que é a arte de escrever tão rápido quanto se fala. Mas, repete aí, Anderson. Anderson, Focus no plural, Focus Consultores. Consultores.com.br. Isso. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar só esse aqui nessa live aqui, e depois na gravação que vai estar disponibilizada no YouTube, eu coloco os demais contatos. Combinado? Tá ótimo. Bom, então agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei que biossegurança é um papo que vai se estender durante muito tempo. E tem muita gente que gostaria de saber mais, por isso que eu já pedi aí o contato de vocês. Aqui, ó, anderson@focusconsultores.com.br. Perfeito. Bom, agora vamos dar uma funilada na nossa conversa, virar a página, e vamos tratar de um assunto bastante atual que nós temos vivido por aí, conhecido, que é quanto aos municípios de interesse turístico, quanto às instâncias turísticas, que já tem o seu plano diretor de turismo, que é o documento indispensável para que se permaneça nessa condição de instância ou município de interesse turístico. Grande parte, se não a maioria desses documentos,
já está com a validade vencida, já passou de 3 anos de validade, precisa ser atualizados, principalmente até em função dessa mesma nova situação mundial. E vocês estão desenvolvendo esse tipo de consultoria também, não é isso, Alex? Como é que funciona esse tipo de contato para quem precisa fazer o PDT revisional? Então, o plano revisional de turismo, né, ele, assim, para que as pessoas possam entender, cada município do estado de São Paulo que pleiteia ser município de interesse turístico ou pleiteia ser estância, ou que já são município de interesse turístico ou estância, tem que seguir uma lei, que é a Lei 1261. A Lei 1261, ela determina que a cada 3 anos seja revisionado o plano diretor de turismo. E a maior parte dos municípios já venceram o prazo, como você mesmo disse, de fazer essa revisão. Mas, por que não foi feito? Pela dificuldade da pandemia. A gente teve que se adaptar na pandemia também para que a gente pudesse ajudar as cidades a fazer esse revisional. A Focus faz esse revisional para algumas cidades aqui. As cidades que contratam, a gente tem um planejamento certinho por um período para poder fazer esse revisional, mas o prazo oficial acabou estourando. Mas a justificativa é que, como a pandemia pegou todo mundo desprevenido, acabou que os prazos foram esticando. E o plano revisional, ele na verdade, ele serve como o plano diretor de turismo, ele serve como um parâmetro de desenvolvimento do turismo da cidade. É a Bíblia do turismo, na verdade. Às vezes as pessoas usam o plano diretor de turismo somente como um documento para ser enviado para São Paulo, para que ele seja analisado pelo comitê, para que possa vir uma verba determinada para a estância ou para a MIT. Mas o que mais importa para nós, como Focus, é que o plano diretor de turismo ele dá parâmetro, ele dá direção para a cidade crescer. Com ele, a cidade cresce de forma organizada no turismo. Tem planejamento de curto, médio e longo prazo. E aí, com isso, como os planos hoje eles estão defasados pelo período de 3 anos, a Focus entra com o revisional, fazendo uma análise geral de todo o conteúdo, adaptando ele a essa nova realidade do Covid-19, que agora é uma nova realidade, são números completamente diferentes, inclusive faz com que a cidade repense os caminhos do turismo para não ser pego de surpresa por por exemplo, por uma pandemia. Esse plano ele é desenvolvido num prazo em que é estipulado pela Focus, de acordo com o material anterior fornecido pela cidade. E aí, assim, esse é o nosso diferencial, é que a gente vai na cidade, conhece a realidade da cidade, conversa com os moradores da cidade, entende todo o contexto, e aí começa a fazer esse revisional de acordo com o que os próprios moradores, que é do trade turístico, né, principalmente do Contur, porque o Contur é que tem essa responsabilidade junto com a Secretaria de Turismo, para que a gente possa fazer um revisional eficiente. Aí o Anderson complementa as informações aí. Vamos lá, Anderson. Microfone. Então, o Alex já colocou aí bastante coisa até em relação a isso. Falando um pouquinho do diferencial, né, como a gente está falando desde o começo da Focus, da questão de projeto, o que acontece? O nosso trabalho, né, ele passa a ser um trabalho que não fica além daquelas questões de um esqueleto que já existe, né? Existe um esqueleto ali, um modelo, que muitos pegam, preenchem e fazem um trabalho, né, dentro do que é preciso, de uma certa necessidade legal, né? E aí, pronto, encerrou o processo. O nosso não, o nosso, como o Alex colocou, a gente vai, a gente conversa, a gente entende o cenário, aí a gente tem um olhar, que eu falei aquela palavra lá atrás, né, no projeto execuível, né, tem que olhar em relação a tudo isso, é uma questão muito técnica, porque se você pega um plano para desenvolver, você tem aí uma gestão atual daquele plano, né? Vamos iniciar por uma nova, 4 anos. Depois, você tem projetos lá que eles são para 4, são para 8, né?
Então, como você vai fazer esse alinhamento, né? Como que você vai deixar isso de uma forma, né, que seja prático e que não fique depois num certo esquecimento desses projetos, né? Então, a gente trabalha, por exemplo, num projeto, a gente olha desde as questões da ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, isso é muito importante num processo como um todo. Você pode usar isso como para um município como um todo, como uma cidade, como um país, né? A gente consegue trabalhar essas questões ali dentro, um processo que ele seja real, por exemplo, quando você trabalha em questões das diretrizes, lá na frente nos projetos, ô Marcos, muitos colocam, né, projetos sem fazer uma análise real, né, financeira, uma viabilidade, né, econômica daquilo. Então, eu vou dar um exemplo prático aqui, só para ilustrar, né? Muitos projetos que a gente pegou, né, para revisionar, ou novos, que você começa a fazer um trabalho novo, você tem que ter uma atenção naquele município. Primeiramente, você falou, ele é NIT. Ele é NIT. Ele é Estância. Ele é Estância. Não é nenhum dos dois ainda, está pleiteando. Então, são vários cenários, né? Eu tenho aí vários tipos de captação de recurso estadual, falando estadual. Né? Federal também depende da colocação desse município. Se ele não tiver nem no mapa do turismo nacional, aí piorou a situação, porque nem recurso via Siconv, governo federal, você vai conseguir no Ministério do Turismo. Então, a coisa ela é ampla. Então, olha como é um olhar bem complexo, né, que você tem que trabalhar com os dados. Aí você vai desenvolver um projeto com o Conselho Municipal de Turismo, que representa, né, várias entidades e a sociedade civil da parte principalmente do turística, né? E outras entidades que você ouve, que faz parte, né? Desde associações, né? Sindicatos, associações de bairros, pode trazer todo mundo dentro de algum momento no desenvolvimento desse plano, né? Você pode chamar e convidar, eu queria ouvir, né, uma associação de determinado bairro, né? Vamos imaginar um bairro rural, né? Onde passa desapercebido e não é ouvido, de repente, num processo, né? Então, você trabalha com isso. Quando você chega no desenvolvimento desse projeto, você tem que ter o olhar da parte econômica. Aí eu olho lá, MIT, bom, quanto que ele pode ganhar por ano em termos de um projeto, né? Quanto que ele pode captar do governo do estado via Daditur? Vamos imaginar, 600 mil. Ele é a instância. Dependendo da instância, da arrecadação do ISS turístico, essa aqui ela consegue 2 milhões por ano via projeto. Então, são cenários diferentes. Aí eu pego um município que não é nem MIT, nem instância. Qual é a arrecadação dele? Ele está no mapa nacional? Ele tem uma categorização? Ele pertence a uma RT? A uma região turística? Não pertence, não tem classificação nenhuma, categorização nenhuma. Dificilmente ele vai conseguir verba já trazendo ela via Siconv Ministério. Então, qual é a realidade dele para desenvolver esse projeto, falando aí de viabilidade financeira disso, né? Eu vou botar lá um projeto faraônico, né, um negócio imenso, se eu não tenho nenhuma arrecadação nem do Estado da Daditur e nem do governo federal ainda. Não estou dizendo que não é para ter projeto, tem que ter, mas você tem que ter a viabilidade disso, as formas. Né? Então, esse é um grande entrave que acontece quando a gente pega, quando nós somos contratados, você pega um projeto já existente, você olha, isso fica muito claro, você olha e fala, bom, já identifiquei aqui, né, um projeto que dificilmente ele vai conseguir ser executado, né? Dando um exemplo, né, geral de tudo isso. Então, esse é nosso diferencial. A gente olha desde do que identifica se está dentro das questões de uma RT, da questão do Ministério do Turismo, e se esses projetos realmente vão conseguir ser executados, se você vai ter como captar esses recursos para desenvolvê-los. E é interessante tudo isso, porque o processo, e a gente encontra também planos muito bem executados, né? Mas o mais importante que falta é o pertencimento, e é o pertencimento que faz o diferencial do plano. Ele tem que ser execuível e tem que ter pertencimento, que a partir do momento que você acaba ouvindo, de repente, um presidente de uma associação de bairro que não tinha nenhum envolvimento com o setor, e aí ele está lá e aí, em uma hora, contando o contexto dele, a gente descobre que dá para desenvolver, por exemplo, o turismo social naquele bairro, sabe? E aí todo mundo entende isso e acaba virando mais um atrativo. Então, quer dizer, ao invés de você ficar trabalhando em projeto futuro e projeto faraônico,
e ainda mais com essa realidade nossa hoje de pandemia, com as peças que tem na própria cidade, você consegue juntar o quebra-cabeça e falar assim, é assim, é execuível, vamos para esse lado. A gente tenta... O plano revisional é isso, na verdade. E só para complementar e para fechando o raciocínio, como o Alex colocou, você pega alguns planos bem elaborados. Então, aí você vai fazer o revisional, você vai adaptar ao novo cenário, à realidade, e lógico, você não vai perder muita coisa, você vai adaptar aquele cenário, né, que você precisa. Então, isso acontece também, né, num processo. E aí você tem que separar, deixar muito bem claro, o que é necessidade que precisaria naquele município e o que realmente você vai conseguir executar dentro desse processo aí de curto, médio e longo prazo nas diretrizes desse projeto. Né? Então, são duas coisas que você tem que tomar muito cuidado, muita cautela. Exatamente. A Arlette Black, me desculpe, em alguns casos ela diz o PDT cai no esquecimento ou por conta da má administração do setor de turismo. E alguns, no caso, justificam essa defasagem por conta da pandemia. E ela também ainda afirma que é fundamental a preparação e participação da população. Logicamente é isso. E como o Alex também disse, nos permita essa conclusão também, a situação de que o plano diretor de turismo, mesmo sendo revisional, essa revisão pode trazer a uma realidade mais próxima daquilo que é executável, independentemente de que seja uma instância ou de que seja um MIT. Porque, a bem da verdade, nós temos já na fila de espera para uma possível vaga como município de interesse turístico, 25 planos diretores aprovados pelo grupo técnico. Isso já estabelece uma discussão na Assembleia Legislativa de que alguns tiveram essa ideia, não sei se é magnífica, mas tiveram essa ideia, de se manter o mesmo orçamento disponível para os 140 municípios de interesse turístico e as 70 instâncias, fazer-se um reposicionamento de vagas, aceitar-se mais alguns municípios e diminuir o direcionamento, o repasse de cada município. Eu não sei se os municípios que hoje são já classificados e titulados concordariam com isso, mas essa é uma realidade. A outra realidade também que está sendo assinada é quanto ao estabelecimento de distritos turísticos, que deve remodelar todo o discurso da Secretaria de Turismo em função do que vai ser MIT, do que vai ser instância e do que vai ser ranqueamento. O que nós pudemos apurar com o secretário na conversa que nós tivemos com ele na sexta-feira, que é o seguinte: se não houver nenhum tipo de mudança que precisa haver, o ranqueamento do famoso sobe e desce vai acontecer. Desce em 3 instâncias, sobe em 3 MITs, e desce em 3 MITs para não serem mais MITs, sobem talvez 3 que estejam na fila de espera. Então, basicamente seria isso. Então, sim, essa necessidade, desculpe eu estava alongando, de haver essa conscientização por parte da gestão municipal e se ter um plano diretor de turismo revisionado, executável. Porque não adianta um técnico que já está aqui o seu plano e o administrador colocar na gaveta, não é isso? E até, Marcos, a gente sempre coloca que assim, o plano diretor, né, de turismo ele tem que ser execuível, né? Tem que ser um plano estratégico para ser bem executado, e antes de ser MIT, instância ou qualquer coisa. Ele primeiro, qual que é a primeira finalidade dele? É organizar o turismo no município e que a gestão pública e o Conselho Municipal, né, de Turismo dos Empresários, tenham um documento norteador para organizar e desenvolver o turismo. Primeira, vamos colocar assim, premissa dele. Depois vem, né, o pleitear para conquistar um MIT, né, e do MIT um dia passar a ser uma instância, mas o primeiro objetivo mesmo de um plano, diretor de turismo, é para isso. Indiferente se você é MIT, instância, o que for, organizar o turismo do seu município para que ele se desenvolva de uma forma ordenada. É para isso que o documento é desenvolvido com tantas pessoas, né, tantas entidades, tantas cabeças pensantes, né, e de uma forma execuível. E a própria lei já fala, né, que o plano diretor de turismo ele tem que ser um trabalho em conjunto da Secretaria de Turismo de cada cidade e do Conselho Municipal de Turismo. Está muito claro que esse precisa existir
esse envolvimento para que ele possa sair do papel. É uma responsabilidade muito grande hoje dos secretários de turismo, dos diretores de turismo, entender isso de todas as cidades, entenderem que, assim, se ele não virar parceiro do Contur, se ele não for parceiro do Contur e o Contur não for parceiro da Secretaria de Turismo, não acontece. Então, trava porque é um processo, é lei, é válido, precisa acontecer e só o município só tem a ganhar com isso. E você veio autenticar também a fala do secretário que diz que o que é legal para o Contur é seguir a lei. O mesmo caso de se manter o diálogo Contur, administração municipal, em duas mãos, porque não adianta ter só uma via, conversa de uma via, de se colocar projetos para o Contur só tomar conhecimento, ou mesmo o Contur não apresentar projetos. Daí, se o Contur não apresenta projetos, não exerce a sua função de colaborador, de consultor e de deliberador, o que vai acontecer? Ele vai estar autorizando a gestão municipal e executar qualquer coisa, que de repente venha cair no colo do gestor, em termos até de, digamos assim, um palanque político. Então, é por isso que essa via de duas mãos é necessária para o cumprimento da lei. O próprio Rogério Rabelo da Encarnação disse que os planos diretores de turismo e os planos municipais não podem ser pro forma, tem que ser estratégicos, dinâmicos, exequíveis e realistas, o que nós falamos. E o Jorge manda um abraço. Isso, organizar o turismo do município para um desenvolvimento ordenado. Dentro dessas revisões que vocês já foram contratados para fazer, existe alguma coisa assim que nós possamos colocar como aberrações ou todos já estão mais ou menos coordenados para serem revisados dentro de um esqueleto, como o Anderson falou? O Marcos, cortou um minutinho no finalzinho que você falou. Eu perguntei se algum desses planos diretores de turismo que vocês pegaram para revisar, existe alguma aberração, alguma normalidade muito grande, ou todos os esqueletos, digamos assim, estão mais ou menos em bom caminho? Olha, dentro do que a gente está pegando no mercado, já pegou, não tem nenhum assim com uma aberração, não, de falar, nossa, isso aqui foi feito só para ter aí, né, um papel. A gente sempre identifica bastante coisas aí que são pertinentes no processo para que ele seja um projeto que traga realmente um direcionamento técnico. Mas a gente, como eu disse ali atrás, eu já peguei alguns, né? A gente já pegou que falta algumas questões técnicas, né? Alguns itens que, na hora que vai para análise lá no grupo Gamut, junto à Secretaria do Estado de Turismo, os técnicos eles vão olhar e vão identificar. Aí o que acontece? Vem ressalva, né? Volta o processo, eles mandam ressalva para que faça determinadas questões que faltaram, né? Mas, assim, pegar um que esteja extremamente fora, assim, falar, nossa, esse aqui não tem condições, nada, né? Ou que não se aproveite uma boa parte, não, ainda não, tá? A gente pegou aí bastante trabalhos e tem o que se aproveita, o que se adapta por causa do cenário, né? Como tem aqueles bons também que a gente tem que só adequar à realidade e atualizar, né? Porque você atualiza a informação, foram 3 anos atrás, né? Você tem que estar fazendo essa atualização do projeto também. E só para o Marcos colocar uma questãozinha, né? Se não houver, né, o empoderamento, né, dos conselhos, dos munícipes, tá? De um geral do município em si, para que um plano funcione junto à Secretaria, né, de Turismo, e isso aconteça, não vai acontecer. É só você pegar o exemplo de alguma cidade referência. Vamos pegar algumas cidades de referência que o turismo funciona dentro da sua cadeia produtiva, do seu trade. É só você verificar como é que é o conselho aqui, como que é o relacionamento do público-privado, terceiro setor. Você vai ver que há um engajamento, há um estreitamento tão grande que por isso que funciona, entendeu? Então, quando você começa a analisar alguns municípios, né, que está muito distante, né, está cada um num ponto, né, os empresários, o trade está num
fazendo ações num canto, o Contur também no outro, a secretaria distante. Pode ver que isso vai patinar, vai ficar muito tempo e não consegue avançar, como a ex-aluna colocou aí, a Arlete, né? Foi até uma ex-aluna minha, a Arlete colocando algumas observações, né? Exemplo, né? O plano diretor está lá e tem que executar, né? Tem planos. Então, isso acontece. E não adianta falar que é um município, não, são vários. A gente pega vários casos, né? Não adianta apontar para um só, né, Alex? São vários municípios que têm. Só que é como eu disse, você tem que ter o estreitamento dos atores do desenvolvimento do turismo. Esse estreitamento, esse engajamento vai fazer como funcione o processo. E não é fácil, né, Marcos? Esse processo é de sensibilização. É um processo que a gente faz. Durante o nosso trabalho, a gente faz a sensibilização para que aconteça esse estreitamento. Tá vendo? São vários itens que a gente faz para que facilite o processo, o trabalho, o entendimento de todos, de um documento tão importante como é esse, o futuro de um município e de uma região. A bem da verdade, o protagonismo era coletivo, né? Protagonismo coletivo. Importante falar que o turismo, ele é muito dinâmico. Ele é muito dinâmico mesmo. E às vezes o município talvez não entenda nesse dinamismo, isso eu posso até falar como poder público, o próprio município não entende o quanto o turismo é dinâmico. Então, essa sintonia, Contur, Ministério do Turismo, Secretaria de Turismo do Estado, região turística, trade turístico, se não tiver esse sincronismo, você vai sempre estar voltando e fazendo como o Anderson falou, vai ficar patinando, porque você vai voltar num assunto em que você está perdendo força, perdendo tempo, perdendo energia, e lá na frente tem outros assuntos para que você resolva. E o turismo está cada vez mais assim, ele está com essa sinergia, com amarração de leis, por exemplo, a pessoa só tem, por exemplo, uma linha de financiamento se tiver cadastro. A cidade não tem política de desenvolvimento do cadastro ainda, ou não está dentro oficialmente de uma região turística, ou o contorno não está composto de uma forma certa, que é deliberativo. E aí tudo isso vai fazendo com que a cidade não caminhe para esse desenvolvimento. É muito dinâmico, e as coisas vão mudando assim. Durante a pandemia mostrou que o turismo no estado de São Paulo não parou. A Secretaria de Turismo trabalhou todos os dias, fez um inventário, fez a gente trabalhar, e isso acaba fazendo com que a gente, por outro lado, também tenha que se movimentar dentro das secretarias, falando como secretário de turismo agora. E aí você tem que trabalhar leis, fazer adaptação de leis, entender o contexto para que você não perca esse contexto junto com o Estado, porque daí você também perde linha de financiamento, você perde linha de financiamento, perde a população, perde a cidade com investimentos e por aí vai. É um conjunto de coisas, na verdade. É interessante também a gente perceber o seguinte, existe um modelo, um padrão de lei para que se constitua o Contur e se determinem as suas atribuições. E nós temos conhecimento de alguns municípios cujo departamento jurídico da prefeitura faz questão de não colocar nesse esqueleto de lei que é exigido aquela principal prerrogativa do Contur, que é ser consultivo e deliberativo e também com o direito de acompanhar as receitas e a aplicação das receitas em quais projetos. A gente tem conhecimento de vários municípios que brigaram para que isso não acontecesse. Chegou lá no grupo de técnicos, voltou a lei porque faltava esse parágrafo da lei. Questão também de Contur, eu sei que algumas coisas de omissão acontecem não só no nosso estado de São Paulo. Eu tenho contato com o pessoal da Associação do Turismo Rural, de uma cidade chamada Areia, lá na Paraíba, em que o grande padrão de trabalho deles é fazer com que todas as residências da cidade tenham pelo menos um vaso de flores na janela, as calçadas são bastante floridas, e o jardim principal da cidade era um verdadeiro jardim gigante, com diversas espécies de flores. Mudou a gestão e a prefeita mandou tirar essas flores, colocar bancos de concreto. E foi reclamado junto ao Contur, o Contur não fez nada, quer dizer, assinou o ato da prefeita. Então, eles tomaram a decisão de adotar o slogan de uma canção lá dos anos 60,
quem sabe faz a hora e não espera acontecer. É bem por aí. Anderson, seu microfone está fechado. Marcos, a responsabilidade, né, o conselho tem que entender muito bem isso, as leis têm que estar alinhadas em relação ao que pede, né, as orientações, porque foi o que eu disse. Aí você veja bem, olha o tempo que você perdeu. Você fez um trabalho, um grande projeto, e de repente, por uma questão de adaptação de uma lei, né, ou de alguma questão que passou desapercebida ou não assumiu a responsabilidade, vai lá na frente, vai dar um problema. Aí volta todo o processo, entendeu? E você tem que fazer tudo de novo, com as ressalvas, e tentar corrigir aquilo. Não é pior, né, do que você já fazer da forma correta, entendeu? Trabalhar nas orientações que existem, né? Bastante orientação em relação a conselho, né? Como ele deve funcionar, em relação aos projetos, a plano diretor, né? Trabalhar de uma forma sadia, né? Como eu falei, dessa questão do relacionamento com as pessoas, para que você consiga produzir de uma forma muito positiva, né? Você quer ver outro item que a gente fala, assim, que é uma questão que é colocado, está em lei, muito bacana, a questão da acessibilidade, né? Leis que você tem que criar, né? A parte do empreendedorismo, empreendedores do município, trabalhar toda essa questão de capacitação, né? Isso é importante, isso gera depois notas lá para o ranqueamento, né? Mostra que você está seguindo as questões tanto sociais como ambientais, que eu falei, da questão da ONU, né? E não deixa de estar lá dentro a questão da acessibilidade também, né? Até a Letícia, que falou aí da ITEC, né? Que é a intérprete de Libras, também trabalha muito com essa questão da acessibilidade, né, lá em Cachoeira Paulista, né, e uma grande amiga nossa também. Então, você vê que são vários itens, né, Marcos, que você tem que olhar. Não é apenas só passar na frente da execução e do sucesso, ou de ganhar votos e louros ali, né, os confetes vêm para mim, não é isso. É um grupo, né? É um grupo que desenvolve um trabalho em conjunto e a cidade ganha com isso, né? E fica uma sinergia boa, né? A gente quer que tenha essa sensibilização, essa sinergia, um trabalho gratificante, que as pessoas façam com a realidade. Por isso que tem que ser ouvido. As pessoas têm que ser ouvidas de vários setores de uma cidade para que o processo seja o mais assertivo possível. Senão nós vamos, mais uma vez, no achismo. E outra questão, pesquisas, né? As pesquisas são importantíssimas, porque elas dão embasamento na decisão nossa lá na frente, das diretrizes. Senão fica de novo no achismo. Eu preciso desses insumos, dessas informações, para que, em conjunto com a experiência do grupo, com a vivência dos moradores, né, dos empresários, eu some isso com o resultado da pesquisa de perfil de demanda, né, turística daquele município, para tomar a decisão mais assertiva na necessidade que aqueles enxergam que a cidade poderia atender, né? Então, assim, o que eu falo, né? Pense sempre no conjunto, tá? Nunca no individualismo, sempre em conjunto. E o interessante de todo esse processo é que quando as pessoas estão nesse processo de revisional, ou até mesmo de elaboração, porque existe cidade que nem fez o plano diretor, ou ainda não está nem no processo MIT, mas a partir do momento que faz esse processo de plano revisional de turismo, ou plano diretor de turismo, a hora que ela começa a entender o contexto que ela está dentro da cidade dela, muitas pessoas, a gente percebe o quanto fica emocionado com a própria história, porque a cidade está tomando uma direção e, de repente, a outra direção que está fazendo com que a cidade possa ser muito mais reconhecida. E é muito interessante reformular a história, entender melhor a história. Cada vez mais que eu conheço, por exemplo, as histórias das cidades aqui do Vale, que a gente trabalha, eu fico mais apaixonado pelo Vale Paraíba, eu tenho mais certeza de que a gente está numa região muito privilegiada, uma região que tem muito a crescer com o turismo regional, até mesmo porque vai ser tendência o turismo regional, o turismo local, o crescimento do turismo local. Então, eu acho que se as pessoas começar a se sensibilizar, de criar essa sensação de pertencimento, entender que tem o seu encanto,
que cada cidade tem uma forma de abordar o turista e de encantar as pessoas, e isso tudo pode ser feito de uma forma, de uma sinergia muito boa, aí sim nós vamos estar numa região muito bem preparada. A gente sabe que existem regiões muito mais preparadas do que a nossa no turismo e muito mais desenvolvidas, mas eu acho que se a gente não começar a debater isso, e como falaram agora, né, encarar o turismo como com profissionalismo, porque a gente está falando de turismo, quando eu sou turista, eu quero descansar, mas quando eu sou profissional de turismo, eu tenho que entender que eu tenho que ser profissional, que são muitas profissões que envolvem ali toda aquela cadeia econômica ali, que quanto melhor for o meu serviço, vai ser melhor o serviço da outra pessoa e da outra pessoa, e que vai acabar atingindo o nosso principal objetivo, que é renda, que seja de forma sustentável e que seja, né, bom para todos, né, gente? Eu acho que é isso que é importante. A Dorinha Ribeiro diz que capacitação é tudo, e a ETEC Cachoeira Paulista faz isso com os alunos e nos deixam preparados. Exatamente, Dorinha. A ETEC é referência, inclusive, em termos de capacitação na nossa região. Eu tinha aqui comigo uma fala, e eu vou abrir para vocês o seguinte. Mesmo que o município não seja MIT ou não seja estância, inteligentemente, ele deveria já desenvolver um processo de elaboração de um plano diretor de turismo focado realmente nessa relação de todos os setores, prestadores de serviço. Eu acho isso bastante interessante. Porque o que nós percebemos, como o Alex falou, que tudo depende, o Alex e o Anderson falaram, tudo depende muito da definição do grupo de análise dos municípios de interesse turístico, o grupo técnico da Secretaria de Turismo. O trâmite ou o ritual o prefeito apresenta para o deputado apresenta na Alesp, a Alesp percorre todas as comissões aprovando vão para a Casa Civil, a Casa Civil manda para a Secretaria de Turismo, a Secretaria de Turismo manda para o grupo, e esse grupo vai analisar. Então, todo esse caminho de volta também pode acontecer em função de alguma deficiência do PDT. E se, de repente, você fizer a coisa certa desde o começo, você não perde a oportunidade. Não é isso, Alex? Não é isso, Anderson? Microfone. Eu acho interessante que é isso. Até a Renata, ela disse que não está conseguindo fazer comentário, professora Renata, mas tem que trabalhar com profissionalismo, com competência e ter uma equipe técnica. A gente bate muito nisso. Eu acho que não é à toa que os alunos estão aí todo dia se dedicando para se formar tecnicamente nos cursos técnicos que acontecem aí na ETEC, principalmente, ou ser um turismólogo mesmo nas faculdades de turismo, e de repente a gente vê uma outra pessoa que não tem essa formação desenvolvendo o turismo. Acho que é uma coisa que a gente tem que, até para os próprios empresários, entender isso. Se a pessoa é formada em turismo, ela tem capacitação para aquilo. E eu acho que até o poder público deveria ser assim de uma forma geral, principalmente nos cargos técnicos, porque isso faz o trabalho crescer muito. O trabalho é um trabalho diferenciado, porque o turismo tem uma linguagem diferenciada, e vocês sabem muito bem disso. Ou a pessoa gosta ou não gosta. Não tem meio termo no turismo, porque dedicação, é mais transpiração do que muita gente imagina. Então, a gente tem que trabalhar bastante mesmo para chegar num nível satisfatório de excelência. Ótimo. Se tratando de oportunidades, sabendo a verdade, isso é importante, você ter o conhecimento. E já também há um aceno, uma sinalização por parte da gestão estadual de se recomendar a presença de profissionais capacitados e certificados em turismo nas gestões municipais. Nada mais do que importante isso, por conta de que muitos, como o Alex falou, não adianta ser um simples cargo, digamos, político. Precisa ser um cargo técnico. Mesmo que, em sendo político, em cumprindo talvez uma promessa de campanha, inteligentemente o gestor municipal pode colocar ali um especialista em turismo capacitado e certificado. Vai ser uma grande oportunidade para começar a mudar o turismo da sua cidade. E falando de oportunidades, vamos agora dar o nosso mergulho final na terceira pauta, que são as oportunidades de turismo na região.
Quem poderia falar a respeito disso? Pode começar, Anderson. Eu começo? Vamos lá. Deixa eu mandar um abraço aqui, antes de eu falar um pouquinho lá para a ETEC, lá para o pessoal, para a Renata, para o Fábio e tal. Um grande abraço para todos os alunos. Continuem assim, tá? Eu sou ex-aluno da ETEC também, meu curso de guia de turismo formei na ETEC, viu, gente? Tem que acreditar e bola para frente, tá? Mas é o seguinte, as oportunidades, Marcos, são inúmeras. Ó. A primeira visão que eu tenho em relação a oportunidades é desenvolver um município, tá? Através do turismo. Digo municípios, principalmente o Vale do Paraíba como um todo, tá? Nós temos um potencial tão grande, então falando um pouquinho das cidades, é estratégico, é oportuno você desenvolver o seu município através do turismo, tá? Então, aí, claro que depende de um monte de fatores que você pode estar avaliando, né? Avaliando tudo isso e entendendo em relação à necessidade daquele município, né? Mas veja bem, você tem um grande potencial local, regional, que você pode desenvolver, né? Aí você tem a pasta do turismo na sua mão, que você pode unir os empresários, né, da cidade, do setor, tudo, e trabalhar para que isso seja uma ferramenta para que se gere negócios e uma economia mais forte. Por que eu falo isso, Marcos? Veja bem, quando você pega um plano diretor de turismo, tá? E você tem aí equipes técnicas, né, junto à secretaria, seja a empresa de consultoria, assessoria, junto ao conselho, um trabalho bacana em relação a isso, você pode ver que o plano, ele abre outras frentes. Né? Quando o Alex citou ali que as pessoas ficam até emocionadas, né, em ver a questão, né, da história da sua cidade sendo resgatada e transformando aquilo num produto, olha só, você tem uma abertura tão grande no plano diretor de turismo que você tem a parte ambiental, trazendo para trabalho em conjunto, você tem a cultura, você tem a educação, que nós estamos falando de educação, né, a transversalidade do turismo na educação, você tem o planejamento em si daquele município, o secretário de planejamento junto nesse processo para desenvolvê-lo da melhor forma possível, você tem departamento de trânsito, dentre outros, que, olha só, através do turismo você reorganiza o município, né? Acho que o pessoal pode até falar, nossa, como assim, né? Mas através do turismo eu consigo reorganizar um município. Você está vendo como que ele é uma coisa transversal, o turismo, né? Ele é um famoso, alguns definem como fenômeno, mas porque quando vem uma verba para mim desenvolver, né, um município na área de turismo, lá eu vou ter a parte de mobilidade e de acessibilidade que tem que ser olhado nesse projeto, tem que ter um olhar para isso. Eu tenho a questão ambiental, eu tenho a questão cultural, eu tenho uma questão de educação que eu posso transformar aquilo junto a paralelo à educação, à visitação, a ensinamentos, com um resgate histórico, a preservação do patrimônio de fachadas, patrimônio histórico, material ou imaterial, entendeu? O desenvolvimento de produtos, resgate dos produtos típicos do artesanato. Então, olha só, falando de oportunidades dentro do município, aí numa coisa pública, paralela, aí, barra, né, conselho e todos para trabalhar. Olha que oportunidade que você tem. Olha o momento que você está agora, né? Vamos fazer contra a maré, vamos remar contra a maré, né? Ou vamos procurar um lugar mais difícil para trabalhar, porque lá não existe tanto concorrente. Não sei se vocês já ouviram esse ditado. Então, assim, né, eu gosto de lugares complexos, porque lá é mais difícil a concorrência. Então, nesse momento pandêmico, né, vamos imaginar, todo mundo corre do turismo. Não, é o último, é o mais afetado, é o último que vai se reerguer, né? Quando eu falo turismo, eu estou falando eventos, gastronomia, eu estou falando tudo junto, né? Ali, meios de hospedagem. Mas não, eu já penso ao contrário, eu tenho que pensar, aqui que estão as oportunidades. É nesse momento de pandemia que a criatividade, Marcos, como você falou lá no início, o Alex falou, ela começa a surgir, planejar, criar, inovar. É esse o momento. O momento já começou lá atrás, né? Em março de 2020 que começou o momento já de fazer isso, né? De vir praticando, né? E agora nós já estamos no momento da oportunidade de você enxergar esse mercado e começar a atuar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo nosso da Focus. Nós temos um projetos diferenciados de serviços, como eu disse no começo,
na apresentação, que nós fazemos o plano, legal, fazemos o plano da forma mais sustentável possível, da forma mais participativa possível, que é assim que tem que ser, mas eu também tenho um outro serviço vendo a oportunidade no mercado, que é o pós o plano diretor de turismo, que é onde eu assessoro a execução desse plano diretor, é onde eu assessoro junto a um conselho municipal como fazer, entendeu? Essa ligação, esse estreitamento junto ao projeto da secretaria para que se execute da melhor forma possível. Essa captação de recurso, ou a questão de eu ser um MIT já, ou instância, para estar pleiteando dentro do projeto, do meu orçamento, entendeu? Então, é as oportunidades que surgem, né? Porque até então, além disso, cursos de capacitação, que a gente está falando muito de educação, que é o momento do profissional do futuro. Qual é o profissional do futuro? Né? Ainda bem que a gente tem bastante aluno assistindo aqui, até para eles refletirem. Veja bem, quem é o profissional do futuro? É aquele que só sabe daquela área, daquela determinada formação que ele está tendo? Entendeu? Essas oportunidades surgem. Então, a Focus, aqui falando pela Focus, o que ela pensou? Nós desenvolvemos um curso que a gente tem como o tema dele o profissional do futuro. E qual é esse? Vamos falar de turismo? Tá, o profissional do turismo do futuro, ele tem que entender, tá, não só em si da parte de turismo, mas tem que abrir esse leque. Ele tem que saber um pouco das questões ambientais, de questões de sustentabilidade, falando aí o exemplo da ODS, ele tem que praticar isso, ele tem que entender um pouco de acessibilidade e inclusão, ele tem que entender disso também, que entre num projeto, até mesmo nos atendimentos dele, né? Ele tem que saber fazer um relacionamento estratégico, né, em relação a todos esses atores. Ele tem que ter essa gestão do relacionamento estratégico, que isso são competências que têm que ser desenvolvidas nesse profissional do futuro. Hoje, quando eu vou contratar um profissional do futuro, usando essa sigla, eu vou querer, tudo bem, ô Anderson, você é turismólogo, especialista na área, mas eu preciso que você saiba também da questão tecnológica. Não precisa ser com tanta profundidade, mas que você saiba lidar com ferramentas, né, seja de redes sociais, né, de mídias sociais, um pouco, você tem que entender desse processo também. Né? Então, é isso que eu falo. Qual é o relacionamento que você consegue hoje? É tudo WhatsApp, é tudo eletrônico, né? Então, você consegue trabalhar com essas ferramentas. Então, é isso que eu vejo. As oportunidades estão no diferencial do profissional, né, e das empresas que viram essa necessidade no mercado e hoje precisam executá-las. Isso localmente e regionalmente, né? Se a gente falar da questão regional, então, olha a região turística da Fé. Vamos dar o exemplo da região turística da Fé. Nós temos 9 municípios onde há um trabalho de mais de 5 anos, né, que são executados, trabalhados na sensibilização, na governança em conjunto, e que hoje surge dentro dessa formalização como um todo, várias oportunidades com esse novo olhar para o turismo lá, porque você conscientizou, você abriu a cabeça das pessoas, trabalhou isso, né? E agora, nessa exigência de mercado, eu preciso de um diferencial desse. Eu estou citando, assim, de uma forma geral, algumas das visões, né, de oportunidades que existem. E existem mesmo, viu? Por exemplo, as pessoas procuram produtos típicos da cidade. Por que eu fico pegando do vizinho, e se eu tenho aqui a produção e posso gerar isso, eu posso pegar um bairro um pouco mais atrativo de uma cidade e trabalhar com o comércio todo ali dos produtores em si, um fazendo a economia girar com o outro no bairro, uma oportunidade. Eu tenho no bairro rural, tem um produtor aqui de leite, que faz o queijo, o outro tem o doce, tudo. Vai trabalhando com isso em conjunto, vai comprando um do outro, fazendo parcerias, né? Vai surgindo negócios. Então, são oportunidades únicas que hoje o valor que as pessoas darão serão maior do que ainda antes dessa pandemia. Então, essa questão da valorização, né, social, da valorização de produtos típicos é muito forte agora. Essa experiência nova de segurança, tudo isso, as oportunidades estão aí, tá? Num olhar geral. Alex, se quiser comentar, por favor. Assim, o governo do estado deixou muito claro na visita dele em Cruzeiro, nesse sábado,
que virão muitos investimentos no setor de turismo aqui para a região do Vale, principalmente para a região turística da Fé, mas porque também já vem trabalhando a região da Mantiqueira. Então, a criação aí dos distritos turísticos, né? Isso é uma realidade, existe uma lei para isso, para que o município caminhe para fazer o distrito turístico, ou o incremento da própria região turística. A região turística da Fé ela é inexplorada. Ela é uma região nova, né? É uma região que está agora completamente formalizada. Existe o comprometimento, que é o mais importante, existe o comprometimento das 9 cidades para que a gente possa desenvolver todas as nossas diretrizes do plano diretor regional, e dentro do plano diretor regional da região turística da Fé, tem infinitas possibilidades de desenvolvimento através do turismo. Desde, por exemplo, como antes eu disse, preparar a culinária local, a gastronomia local, como o desenvolvimento de artesanato, de roteiros, de rotas, porque até então continua sendo e vai ser, Aparecida é o centro, né, de peregrinação, que recebe 15 milhões de pessoas por ano, mas o entorno está inexplorado. Só que tem que explorar de forma eficaz, de forma profissional. Não adianta a gente achar que vai fazer de qualquer jeito não consegue fazer. Começar e começar certo. Vou citar um exemplo, por exemplo, da Praça de Potim. Potim inaugurou a praça, agora chama Parque, né? Parque Francisco de Assis Galvão, que era um espaço que não era utilizado e que ficou muito bonito, diga-se de passagem, muito bonito, e que ainda inaugurou, mas por conta da pandemia, a gente não está acontecendo com evento, nada, mas está sendo visitado. Eu já vi no entorno um carrinho de pipoca, um carrinho de refrigerante, 4... quer dizer, eu contei ali, para não ter nada, já tinha 5 pessoas ganhando dinheiro daquilo, de uma praça. Então, o turismo ele tem um impacto direto, na criação de empregos, porque, como a gente, né, tá sendo redundante, uma coisa depende da outra. E aí a gente percebe que quanto mais a gente explorar os nossos atrativos aqui na região do Vale, porque o Vale ainda não é uma região explorada como deveria ser, e aí a gente percebe que os municípios estão acordando para isso, as cidades estão acordando para isso, né, pelo que a gente entende fazendo o plano regional de turismo, o plano diretor de turismo revisional dessas cidades, a gente percebe que eles estão mais conectados, querendo fazer um resgate melhor de história, um resgate maior da cultura, envolver o meio ambiente, porque nossa área de meio ambiente também é espetacular. Então, as oportunidades estão aí, gente. Estão aí para quem quer enxergar, para quem quer profissionalizar. Não adianta querer fazer de qualquer jeito, porque o turista vai entender isso. Existem regiões muito bem desenvolvidas e isso tem que servir de parâmetro para nós, porque a gente tem que se espelhar também no que é bom e entender que o crescimento ele está vindo, mas ele vem se a gente organizar como trade mesmo. É o que eu entendo, assim, o impacto é muito grande se a gente conseguir fazer com que o turismo nosso cresça de forma sustentável. Essas 17 diretrizes da ONU são importantíssimas para serem seguidas e serem aplicadas na cidade, independentemente. Eu acho que MIT e instância, elas realmente devem ficar para segundo plano, porque se tiver um plano diretor de turismo eficiente, causa impacto direto nos munícipes, nas cidades. Exatamente. Aliás, então, nós estamos ouvindo, estamos acompanhando, me remete a um texto de um poeta amigo meu, mineirinho, que ele diz que o futuro será consequência da nossa consciência ou da nossa omissão. Eu acho que cabe bem essa reflexão, né? Com certeza. Muito bem colocado. Essa é o que a gente está falando, né? Eu linko de novo com essa questão da oportunidade, né? Do profissional do futuro, né? Que ele tendo esse conhecimento, não tem, claro, a não ser que ele queira ser omisso, né? Então, ele não vai agir de uma forma, né, como a gente fala de ter uma secretaria com técnicos, né, turismólogos, ter a equipe, todo mundo,
nessa linha mesmo. Você tem o conhecimento para que se erre menos. Agora, se você quiser errar, né, de uma forma, ou fechar os olhos e deixar a coisa acontecer de uma outra forma, aí você vai ter essa questão, né, omissa e vai ter comprometimentos no futuro. Eu só queria colocar uma coisa também, Marcos, sobre toda essa reflexão, né, que assim, quando a gente fala de oportunidades, a pessoa tem que olhar no geral, né? Por exemplo, o Alex falou do investimento que aconteceu ali em Potim e já gerou, apareceu oportunidades, né? Tem vários projetos que estão vindo, né, principalmente para o Vale do Paraíba, né, que está muito forte, a visão do nosso potencial aqui é muito grande, né? A gente tem aqui todos os segmentos do turismo, se você olhar no Vale, né? Somos todos os segmentos, né? Desde praia, sol e praia, até de aventura, religioso, negócios, a gente tem todos. E aí, por exemplo, você tem aí um novo empreendimento, um restauro, né? Vamos pegar a Cachoeira Paulista, né? A estação maravilhosa lá, que vai ser restaurada, reformada. Imagina aquilo funcionando quando tiver restaurado tudo. O que vai gerar o seu entorno, né? Existem outros projetos vindo para cá, né, que a gente tem aqui para a região, para outras cidades, que são as oportunidades. Então, cabe, né, a gente trabalhar com um olhar, como foi colocado aqui, acho que a Ju colocou aqui, apareceu a frase, explorar de uma forma sustentável, né, que é o que a gente está falando aqui, a questão da ODS, né, de uma forma sustentável, a Ju Monteiro escreveu exatamente essa nossa linha, e coloco mais uma oportunidade num olhar dentro da sustentabilidade, o turismo regenerativo. Nós temos que fazer a sustentabilidade para manter para as gerações futuras, né, ter aí um certo cuidado para não degradar, porque o impacto negativo sempre há, né, em qualquer movimentação e alteração do lugar e visitação, mas o mínimo possível, mas também pensar no regenerativo. Pensar no reflorestamento, na mata, nos animais silvestres, o que pode ajudar, né, a estrutura daquilo, do plantio, da agricultura, o que a gente pode fazer dentro dessa visitação de gerar isso. Então, é uma outra grande oportunidade, né, que acontece dentro desse olhar consciente, né, sustentável, regenerativo, social, né, e volto a dizer, o turismo tem que ser bom para a sociedade, para os munícipes, para a comunidade, né, dali ele transparece para o turista, né, para o visitante também, né. Então, as oportunidades estão aí, gente, são inúmeras que dá para a gente tá vendo aí. E o Alex, só para fechar, colocou também a questão da regional, né, regionalização, né. Pessoal, o que acontece? O olhar de esferas federais, estaduais, né, de governo federal, Ministério do Turismo, Secretaria do Estado, de uma forma macro. Eles têm um baita de um universo para trabalhar. Então, qual é o primordial? O que eles vão olhar? Vocês acham que eles vão olhar por local primeiro, por cidade individual, ou vão olhar por regiões? Né? Então, a regionalização, o processo das RTs, tá? Já era e é mais ainda a bola da vez. Você une os municípios e trabalha em conjunto, a força é maior, né? A força é muito grande, né? Nós, da região turística da Fé, a gente trabalha de uma forma, né? Quando fala 9 municípios, né? Isso que é importante. A gente precisa... Isso gera oportunidades, né? Isso gera muito. E, através disso, gera captação de recursos, como o Alex falou, né? Gera visibilidade. Nós tivemos hoje um workshop, né, de crédito turístico, que ele trouxe... esse workshop, a RT da Fé articulou isso junto à Secretaria do Estado e vieram aí vários bancos e entidades, né? A gente tinha lá desde o Banco do Brasil, Caixa Federal, Sicredi, né? Banco do Povo, a gente tinha instituições, né, dos programas, Ministério do Turismo, Fungetur. Então também é uma oportunidade para o empresário, né? Aquele que está num momento muito difícil, que a gente sabe tudo está acontecendo, né? Através do turismo, que precisa de alguma coisa, alguma linha de crédito, alguma coisa que restabeleça, ou para o investimento, aquele que quer investir. Para você conseguir isso, você precisa estar no Cadastur, primeiro ponto, né? Que aí o Cadastur eles vão pedir na hora.
Aí tem o Fungetur, tem o Desenvolve São Paulo, né? Você tem várias linhas de créditos, né, do Invest São Paulo, que aí você consegue, né? Você consegue auxiliar dentro dos padrões que precisa de uma região. Então, é uma outra oportunidade que gera uma região turística. Ela trouxe aí informações, um estreitamento e contatos direto com os responsáveis de cada entidade para conversar com a sua necessidade da sua empresa para ver se você encaixa. Então, é um momento que a gente tem que olhar também a parte delicada da estrutura financeira econômica e também absorver essas oportunidades que uma região pode oferecer, né? E os investimentos que acontecem nessa região. É ótimo. Isso. Alex? Microfone, Alex. Para complementar, a gente tem que entender que isso tem que ser batido toda hora, porque não adianta a cidade querer viver do turismo ou ser inserida no turismo se os munícipes não se interessarem por isso. Então, a sensibilização já começa por aí. Se o impacto do turismo é grande e é positivo, os munícipes também têm que entender que ele é grande e é positivo. Por isso que o turismo tem que ser bom primeiro para o morador e depois para o turista. Que a gente precisa, e eu acho que porque é tudo muito novo para algumas cidades aqui da região turística da Terra, até para as outras cidades, de criar esse conceito. Eu acho que os profissionais de turismo agora, eles precisam ter essa visão de que quanto mais a gente espalhar de que o conceito turismo tem que estar inserido junto nas escolas, tem que estar inserido como tema de debate, tem que criar, teve alguém que comentou aí sobre a Semana Sabores e Saberes que nós fizemos em Poti em 2019, que ela estava no primeiro módulo, agora já está formada. Isso é importante por quê? Porque é isso que vai provocar discussão e provocar esse pertencimento. Acho que a função aí das escolas técnicas de estar inserida nos municípios também, isso é importante para que a gente crie essa discussão e crie essa devolutiva dos munícipes para entender que, como a Juliana comentou, o próprio município, a gente tem que fazer com que eles entendam e respeitem o turismo como um fator de desenvolvimento, porque porque está agregado cultura, está agregado meio ambiente, está agregado planejamento, economia, e tudo isso é o que a gente precisa para que a gente atinja o eixo de desenvolvimento do turismo. Então, ótimo. Nós agradecemos aí a participação do Alfredo Gimenez, da Ju Monteiro, da Camila Nunes do Prado, do Rogério Rabeiro, esse punhado de gente aí que depois vai aparecer na gravação. Eu quero agradecer realmente, eu gostaria de saber se vocês têm mais alguma coisa a complementar, nós estamos com 98 minutos de conversa, bastante produtiva, por sinal, e deixar vocês bem à vontade para continuarem falando. Ou, se quiserem, nós podemos marcar uma outra live também, porque eu acho que já foi bastante esclarecedora nesse primeiro momento dentro da proposta, não é isso, Alex, ou Anderson? Sim, eu acho que é isso, sim. Eu acho que a gente conseguiu passar aí mais ou menos algumas informações. Se precisar de mais alguma coisa, a gente vai dar nossos contatos para todos vocês. Espero que a Focus tenha contribuído de alguma forma aí para que a gente possa ter crescido um pouquinho mais aí no turismo regional. Deixo aqui o meu abraço. Se precisar, estamos à disposição. Tá bom, Marcos? Obrigado aí pelo convite. E é um bate-papo muito, muito interessante, que a gente não tem nem a hora passar. Eu também agradeço a todos aí pela disponibilidade do tempo, né? Agradecer ao Rogério aí também, que é conselheiro da RT, a todos os conselheiros que estão participando aqui da região turística da FEL, tá todos os participantes, alunos, e a gente vê isso, foi muito gostoso esse bate-papo, né? Pessoas fazendo colocações, né? Eu acho que é isso, a gente tem que ir realmente discutindo, refletindo para ir desenvolvendo da melhor forma possível, né? Mas obrigado, e qualquer coisa tem meu e-mail, o Marcos deixou aqui à disposição, podem enviar e-mail, eu respondo, tem meu WhatsApp também, a gente está à disposição para que possa, em conjunto, conseguir desenvolver cada vez mais o turismo para a nossa região, tá? Mas obrigado, Marcos, obrigado pela oportunidade também, o canal 39,
né? Obrigado mesmo. E fico à disposição para uma próxima. Com certeza, a gente está à disposição. Ok, nós agradecemos também, desejamos que Deus abençoe o trabalho e a casa de cada um de vocês, aqueles que estiveram conosco. Agradecemos os cumprimentos pelo nosso trabalho de buscar trazer informação e orientação a todos que se preocupam com o turismo. Agradecer fraternalmente ao Alex, ao Anderson, que realmente fazem um trabalho diferenciado. E o canal 39.com.br tem esse discurso de fazer a informação, a comunicação, levar as coisas do turismo e da cultura para todos de um modo simples, porque ser simples não é complicado. Nós agradecemos, desejamos a todos boa noite, bênçãos de Deus para uma nova semana e que o turismo seja realmente aquilo que vai fazer a diferença na vida, na qualidade de vida de cada um de nós. Forte abraço e até a próxima. Obrigado, até a próxima.